Então vamos lá, vamos falar de quando eu entrei aqui, né? Com 17 anos. Né? Essa entrada aqui tem um episódio prévio, no finalzinho do meu intercâmbio, que eu me lembro exatamente. Eu estava de frente da cidade onde eu morava, tinha uma praia. Eu entrei num orelhão, que na época ainda tinha orelhão, não tinha celular. Consegui fazer uma ligação para o meu pai e eu disse para ele que eu sabia que estava acabando o meu intercâmbio, que eu estava chegando perto dos meus 18 anos e que eu queria muito, assim que eu chegasse, que eu pudesse trabalhar na Babita. E meu pai concordou, e concordou tanto, que eu cheguei numa quinta-feira à noite, depois de um ano sem ver meus amigos, e ele já falou, ó, na segunda-feira você começa e inclusive trabalha todos os sábados. E ali, na primeira segunda-feira de volta ao Brasil, eu inaugurei a primeira era minha na gestão da Babita. Uma era, talvez, a mais conturbada de todas, mas uma era muito importante. Isso era julho de 1999. Com aquela idade, eu não tinha muita maturidade para entender o peso, na verdade, que eu estava colocando ao sentar nessa mesa aqui. Diferente dos meus amigos que estavam ali entrando na universidade, eu sentei nessa mesa para assumir a responsabilidade de tocar o negócio da família. Um negócio que naquela época sustentava todos os membros da minha família. E foi um peso muito grande, né? Trabalhei na Babita ali 4, 5 anos, tentando tocar o negócio como ele era, aprendendo, recebendo fornecedores, eu tão jovem, recebendo fornecedores muito mais maduros, tendo que fazer negociações, aprendizados realmente muito difíceis, né? Vamos dizer assim, na porrada mesmo, para seguir com a empresa em pé. Depois de alguns anos, eu fiquei muito cansado, muito desgastado, né? Foi mais ou menos uns 4, 5 anos depois, meus amigos estavam se formando, eu estava aqui na Babita tocando o negócio, não tinha estudado, mas eu estava muito cansado e foi dessa vez eu tive uma conversa com meu pai e falei que eu não aguentava mais, que era muita pressão para uma pessoa tão jovem e por mais que eu me esforçasse, era muito difícil. Tem um caso muito interessante dessa primeira fase, porque mesmo meu pai não estando trabalhando, ele decidiu que a gente tinha que reformar todas as lojas. E reforma de loja era feita no final de semana. E quem é que ia cuidar das obras no final de semana? Eu, né? Que desde pequenininho vivi em obra, eu lembro que teve um ano na minha vida, que todos os finais de semana, praticamente, se não foi todos, a cada 4 eu tinha um final de semana de descanso, mas eu trabalhei sem parar no dia a dia da empresa e nos finais de semana tocando obra. E aí, no final de 2004, já muito desgastado, eu falei com meu pai que eu já não estava aguentando mais, eu não conseguia, porque era muito peso, eu tinha 2, 3 telefones na minha mesa, era muita responsabilidade, eram muitos cálculos renais, e eu falei com ele que eu não aguentava mais, que eu tinha que sair. E isso aconteceu, então em 2005 eu saí, eu fiquei um tempo fora, naquele ano eu morei na Inglaterra, depois também morei na Espanha, e aí retornei ao Brasil, quando aconteceu uma festa da empresa no final do ano, e meu pai me convidou para participar. E aí lá estava novamente a Babita na minha vida, na festa da empresa, quando eu só ia estar presente como filho do dono. E aí o meu pai me convidou para fazer uma gestão, para voltar para a gestão da empresa. E eu aceitei. E aí novamente meu relacionamento com a Babita volta a ser o do dia a dia. E aí nesse um ano, foi 1 ano e 3 meses na sequência dessa decisão, que foram muito importantes, porque eu voltei, foi a primeira vez que eu entendi que o meu papel não era só de conduzir a empresa, mas era de liderança. E aí foram as primeiras vezes que eu comecei a ler sobre liderança, né? Eu lembro do livro Monge Executivo, que foi transformador na minha vida naquela época. Além disso, fiz um curso da Dale Carnegie, que era um curso muito fantástico em liderança, e foi começar a me ver como líder, começar a entender que eu tinha que me posicionar como líder e não mais, né? Assim, eu tinha antes uma noção que eu estava aqui como o gestor da empresa, mas eu era jovem. Porém, pouco depois, né, quando se trabalha numa empresa familiar, algumas coisas acontecem. Eu e meu pai, nós tivemos uma discussão e a gente acabou brigando e acabei saindo novamente da Babita. E aí eu passei alguns anos, foram 3 anos, né, eu fiz o meu curso de administração e eu estudava de manhã e de noite, eu acelerei. Estudava muito, tentando tirar as melhores notas, porque para mim o que me restava era uma opção no mercado. E eu tinha um sonho específico, que era trabalhar numa empresa, na American Express, lá na Inglaterra, onde eu já tinha visto o QG deles. E nesse momento eu tinha falado, eu vou focar nisso. E uma das coisas que foi muito importante mesmo, foi que a minha mãe tinha reaberto por um período a fábrica dela, que ela tinha fechado anteriormente, mas depois ela teve um período de reabrir e eu fui trabalhar com a minha mãe na fábrica. E por coincidência, eu fui ser fornecedor aqui no Barro Preto, da Babita e de outras empresas também naquela época. E foi uma lição muito importante
para que eu pudesse voltar para a segunda era com um pensamento muito diferente do que eu tinha antes. Eu podia entender e compreender o papel do fornecedor e a forma de fazer e tudo aquilo que a gente podia melhorar. E aí estava chegando no final de 2010, eu estava me formando na FUMEC e, na verdade, com um grande objetivo. Eu já tinha fechado que eu iria para Nova York estudar alguns cursos na área de finanças, porque eu queria ter no meu currículo esses cursos para que eu pudesse buscar aquele emprego que eu falei. E aí, faltando poucos dias assim de eu fechar tudo isso, o meu pai, na época, me chamou. A pessoa que estava aqui em frente à empresa ia sair, e ele me chamou de novo e falou: meu filho, por favor, volta para a Babita. Por mais que foi meio chocante, porque eu já estava com a cabeça totalmente virada para o outro lado. E aí eu lembro que eu falei com meu pai a seguinte frase, assim, que eu acho que inaugura esse momento meu de volta na entrada da segunda era. Eu falei: pai, eu posso até abrir mão do meu sonho de trabalhar numa empresa global, desde que você deixe eu sonhar que um dia eu posso fazer da Babita essa empresa global. E isso ele falou que tudo bem, né, que eu podia. E aí então eu decidi mudar os meus planos todos e ficar no Brasil, e voltei para a Babita em 2011 para inaugurar essa segunda era, que foi uma era sensacional que eu vou contar para vocês. Essa segunda era, eu preciso dizer, antes de aprofundar nela, que a Érica, minha esposa, de fato, teve um papel muito importante. Porque, vou contar para vocês, quando eu conheci a Érica, ela me contou que ela já tinha sido revendedora também, né? Assim como a minha mãe foi revendedora, ela também tinha sido revendedora. E aí eu fui falar com ela, né? Eu falei: Érica, legal, eu trabalho lá na Babita, né? Porque a Babita é uma marca muito respeitada aqui, achando que ela ia falar comigo, ia ficar super encantada e tal. E a Érica, minha esposa, ela é muito sincera, que é uma das grandes virtudes dela. E ela falou comigo assim: deixa eu te falar uma coisa. Por que lá no Barro Preto as roupas são todas iguais? E o que ela quis dizer com isso, né? Para quem não sabe, nessa época, os fornecedores trabalhavam, as marcas aqui no Barro Preto trabalhavam com várias empresas. E a verdade é que realmente, se você entrasse na Babita ou em alguma outra empresa, provavelmente você encontraria os mesmos produtos, as mesmas marcas, porque as marcas distribuíam no Barro Preto todo, em todas as lojas. E a fala da Érica entrou na minha cabeça de uma forma muito forte, porque aquilo me incomodou muito, porque era exatamente a frase que eu precisava ouvir para entender a transformação que eu precisava fazer. E eu cheguei na Babita com essa segunda era entendendo que a gente não era uma empresa como eu pensava, que era uma empresa de comércio. Eu entendi claramente que a gente era uma empresa de moda. E se tem uma coisa que fazia muita diferença na moda que eu aprendi com essa frase, é que exclusividade era algo muito importante. Então logo que eu cheguei, né, foi bem desafiador voltar para a Babita. Eu estava entrando nos meus 30 anos, entrando nessa segunda era. O meu primeiro desafio foi que meu pai também tinha me falado: olha, fulano, que é uma pessoa importante, falou que vai sair. O outro falou que vai sair, falou com o gestor anterior, que se a gestora saísse e eu entrasse, que ia sair. Então meu primeiro desafio foi entender e chamar essas pessoas, cada uma para uma conversa, pessoas importantes, e mostrar para elas qual que era o caminho que eu pensava e tudo que eu pensava. E convencer a elas que valia a pena ficar no time e experimentar. E foi muito legal, porque no final das contas essas pessoas fizeram um papel muito importante nessa segunda era e foram o início de uma formação de um time muito forte que a gente teve também nessa segunda era. E quais foram as grandes coisas que aconteceram, né? A segunda era é a era que aqui no Barro Preto, muitas pessoas, meus fornecedores, viviam me chamando de louco. O André era o louco do Barro Preto. Porque o Barro Preto trabalhava do mesmo jeito há muitos anos e eu vim com ideias de mudança, ideias de evolução, coisas que eu aprendi vendo na vida em outros lugares, tecnicamente no meu curso, na FUMEC, que eu estudava pensando na Babita. E falei: eu vou trazer essa inovação, e comecei a fazer inovações. E aí a primeira coisa foi juntar também os fornecedores e falar: olha, estou criando aqui um grupo para trabalhar junto com a Babita, e não cada um por si, mais ou menos como era antes. Por mais que eram fornecedores, tinha uma distância muito grande, principalmente falando da direção, no caso do meu pai, depois de mim. E falei: vamos criar o Fashion Club. E junto com o Fashion Club foi muito legal. Essa era foi uma era muito mágica, porque a gente criou a revista Babita. Então a gente foi a primeira revista a fazer mensalmente uma edição, na época era impressa a revista, então era fantástico, com uma cara nova,
com um formato muito novo do que tinha, fotografando os produtos, conversando com os fornecedores para trazer para esse time. Né? A primeira reunião que eu fiz, eu chamei todos os fornecedores e falei com eles que a gente ia fazer uma mudança, ia fazer uma inovação. E eu lembro que, assim, eu saí dessa reunião sentindo que ia ser muito difícil, porque a tendência de todo mundo é querer ficar na mesma. Não é que as coisas estavam péssimas, as coisas estavam indo, mas a gente podia muito mais. Comecei com um fornecedor, 2, 3, e a gente foi construindo um Fashion Club. Daí a gente trouxe o Instituto Áquila para falar de gestão, começamos a aplicar técnicas de gestão de venda, começamos a fazer ritual com a equipe comercial, ritual com os fornecedores, amarrando tudo num pensamento estratégico, numa visão conjunta, porque no fim das contas, nós somos uma continuação, né? É o fornecedor, a Babita e os revendedores. Isso é uma cadeia que não muda. E se a gente não consegue coordenar esses esforços, com certeza a gente perde muito nessa história. Essa segunda era foi a era com o fornecedor de vir para perto, da gente organizar os produtos, os lançamentos, a gente passou a ter calendários, a gente passou a ter organograma, a gente avançou como empresa e a gente cresceu muito. Foi uma época que a gente começou a ter vendas. Eu lembro que a gente começou com a história dos recordes. E aí tem uma história muito boa, né, com o Áquila aqui dentro. Eu lembro que era final, se não me engano, de 2013, a gente já tinha passado o pico de venda do ano. Assim. E aí eu lembro que faltava, depois do dia 20, eu chamei um gestor meu da área de gestão aqui, e chamei o Rodrigo do Áquila e falei assim, eu quero lançar uma promoção para nossa equipe, eu quero fazer uma segunda festa se a gente bater esse recorde diário, mais vezes até o final do ano. E eles falaram comigo assim, não, André, não faz isso, você vai desanimar as pessoas. É impossível, não tem como fazer isso, já passou o pico. Falei, não, vocês estão muito desanimados, nós vamos fazer, eu vou lançar e vai dar certo. E aí eles acabaram comprando a ideia, a gente chamou a equipe comercial e eu lembro que foi fantástico, porque dos 12 dias úteis, se não me engano eram 12 dias úteis na verdade que a gente tinha depois desse pico. E a meta que eu falei com eles, quando eu falei, quantos dias você acha que a gente bate meta? 1, 2? E eles, não, faz isso não. Eu falei, 3, 4? E no final eu lancei o desafio de 7 dias. E a gente conseguiu, depois 7 dias, bater o recorde diário. Uma coisa que era totalmente impossível para as pessoas que estavam aqui dentro. E o quanto acreditar e a força que nosso time e a nossa empresa tem quando a gente quer fazer as coisas juntos. Que é bem o que eu penso que é o caminho para todos nós. Além disso, nessa segunda era, né, que a gente começou a fazer isso, a gente trocou a logomarca, a gente mudou a marca, a gente mudou a cara das lojas, a gente mudou a fachada das lojas, a gente começou a reformar também as lojas, dando uma nova cara. Foi totalmente uma repaginada, foi uma renovação e uma grande mudança. Inclusive, com toda a equipe, logo nos primeiros meses que eu cheguei, eu fiz uma conversa que chamava Renovação Babita, com toda a nossa equipe interna, dizendo para eles que não é que as coisas estavam ruins, mas que as coisas podiam ser muito melhores e que a gente precisava se modernizar. Nessa segunda era, a gente teve então esse primeiro momento, que foram os primeiros anos, e aí, logo em 2014, houve um pouco de uma mudança. A Melissa, minha filha, inclusive, nasceu, isso também passou a mudar um pouco a minha dinâmica, né? Que antes era só havia uma dedicação, de fato, à Babita e o casal, mas quando nasce a minha filha, nasce junto uma família, e uma família demanda uma atenção diferenciada. A gente acabou passando um período, então, de frenagem nas inovações e de estabilidade. Comecei a pensar em preparar essa empresa para um futuro maior, lembrando que logo ali, né, em 2014, ali foi quando o cenário do Brasil, que vinha num crescimento muito positivo, também mudou. E esse foi um ponto muito importante, porque ele acabou, né, eu estava no momento que a gente tinha crescido, eu entrei para um momento de investimentos e acreditando que o Brasil, inclusive, ia seguir crescendo. O Brasil não seguiu crescendo e eu fiz muitos investimentos, né, eu gastei muito do nosso caixa para poder preparar a empresa para um crescimento que acabou naquele momento não acontecendo muito também pelo cenário econômico do Brasil. E foi um momento de dificuldade, foi um momento dessa era aí que eu posso dizer que, ao contrário do primeiro período de muito crescimento, a gente deu uma estabilidade. E aí logo depois a gente teve que se reestruturar e reorganizar e logo no finalzinho dessa era ter que lidar com o impacto que foi o Covid, né? O Covid na vida de todos, né? Muitas pessoas que perderam parentes. E para todos os gestores, todas as empresas, foi muito difícil também, porque eu sei que eu passei por isso, tive muita ajuda aqui. A Cauri foi uma pessoa muito importante nesse momento aqui para nós, a nossa diretora de operações, que trabalha comigo, e da gente conseguir passar por aquele desafio do Covid. E talvez assim, a parte que para nós, né, como empresa, foi a mais difícil, foi de fato abrir mão, que infelizmente acabou acontecendo, a gente teve que abrir mão de algumas pessoas que trabalhavam com a gente. E quando eu falo de time, é uma coisa
que foi bem difícil, porque eu tenho muito valor assim, pelas pessoas. Assim, eu acredito que a gente sempre faz as coisas e negócios com pessoas e eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas assim, que trabalharam aqui, que trabalham aqui, ou talvez até as que vão vir a trabalhar aqui, porque eu sei que na minha posição a gente não faz nada sozinho, na verdade eu só faço quando o meu time faz. Né? E eu valorizo muito, eu tenho muita gratidão às pessoas que ajudaram, que trabalharam com meus pais, seja fornecedores, revendedores ou funcionários, e que depois passaram comigo todas essas eras, e aquelas que continuam ou que estão aqui comigo hoje, porque realmente as pessoas é o que eu aprendi no meu papel de gestor, né? Quando eu faço o meu organograma lá, que é o meu time dentro do campo, eu estou lá fora do campo, falando para o time, coordenando o time de fora, mas são as pessoas que realmente realizam. Então é também mais uma era que eu acho que fortaleceu esse conceito para mim, da importância, e eu sigo com isso, esse entendimento muito claro. Chegando no final dos meus 30 anos e entrando nos meus 40 anos, quando também a gente inaugura uma terceira era, que a gente já tinha passado todo esse movimento, acho que com os fornecedores, e que eu consigo enxergar que o caminho a partir de agora era um novo caminho. Né? A terceira era é a era com as revendedoras, é a hora de trazer as revendedoras para, de fato, dentro desse time. Houve uma mudança muito importante na minha vida, uma mudança de dentro para fora, que veio a dar um suporte e um desejo e uma vontade ainda maior de fazer essa transformação, que é a proposta dessa terceira era, que é trazendo a revendedora para dentro desse time, com as mãos dadas com a gente, para que a gente siga junto. Né? É um trabalho que não vai ser feito rápido, que precisa de preparação, mas que também virá com a glória da conquista. Uma conquista que foi difícil, mas possível, que foi trabalhada em conjunto. E assim como eu vejo essa era, o sucesso com as revendedoras, com todas as inovações que a gente está trazendo, com o aplicativo, com novos benefícios, com a Liga, né? Lá desde o início, quando a gente fez o primeiro projeto piloto da Liga, passando por todo o processo de convidar um número pequeno, fazer os testes, aprender com aquilo, para depois avançar para o lançamento oficial da Liga, lá em outubro do ano passado, quando 80 revendedoras inicialmente começaram a entrar na Liga e usar os benefícios e começar a entender também todo esse carinho e essa vontade que a gente tem de estar junto e fazer as coisas juntos e melhorarmos juntos. E agora chegando à convenção, a primeira convenção de revendedoras, uma coisa que é praticamente uma inovação no mercado. Eu desconheço uma marca que faça isso com suas revendedoras, e a gente está tendo vai ter a primeira convenção, que a gente vai trabalhar assuntos muito mais profundos, para que de fato a gente dê as mãos e siga para o futuro da vitória, como se a gente vencesse uma grande maratona. É um caminho que eu tenho certeza que ele começa agora e que ele não vai parar, e que a gente vai chegar no final disso tudo com muita alegria e muitas conquistas. É lógico que vai depender que a gente tenha esforços, né? Todas as pessoas que estão envolvidas, meus fornecedores, nossa equipe interna, as próprias revendedoras. Obviamente que o sucesso não vem sem esforço, não vem sem suor. Mas o que a gente é capaz de fazer nessa terceira era é que juntos a gente não vai perder tempo. A gente não vai gastar esforço onde não vai dar resultado, porque juntos a gente vai fazer melhor. E é esse o grande objetivo e sonho que eu tenho para a Babita, e é a visão dessa terceira era, da gente construir uma comunidade tão forte, um grupo de revendedores tão forte, porque eu sei que o atendimento que elas conseguem dar às consumidoras é muito mais quente que um atendimento de qualquer loja, que é muito mais humano, que é muito mais o nosso negócio, que é muito mais Babita. E eu conto com todo mundo que quer seguir em frente para que juntos essa nossa força transforme em resultados.